venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã,
engrandecer, de lhe agradecer, de louvarmos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo fôlego de vida, por este dia, por essa oportunidade tão especial que nós temos, ó Pai, de com os nossos lábios, com o nosso corpo, podemos levantar as nossas mãos e dizer que Tu és santo, de que não existe nada que seja impossível para Ti, que toda a terra está cheia da Tua glória e que nós temos essa oportunidade de sermos envolvidos nessa mesma glória, ó Pai, que está presente em toda a terra. Deus, obrigado porque apesar de nós, apesar das nossas dificuldades e das nossas falhas, o Senhor inclinou, ó Deus, para ouvir a nossa adoração. O Senhor se inclina do seu trono para receber o louvor que será prestado aqui neste lugar. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha nos envolver agora, Pai. Tens liberdade sobre nós para operar tudo aquilo conforme a Tua vontade, ó Deus. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor venha, Deus, saciar a nossa sede por Ti, Deus. Queremos mais e mais e mais e mais a Tua glória, mais e mais e mais a Tua presença, Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter esse contato direto contigo todos os dias. Que possamos, ó Deus, a todo momento invocar a Tua presença. Que a Tua presença seja uma realidade em nós. Que a Tua presença seja uma realidade no meio do Teu povo nesses últimos dias. Oh, Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Seja entronizado, Senhor. Ele é santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Quero cumprimentar com uma boa noite você que está em casa. Nós vamos dar mais início a mais um culto de louvor ao Senhor. E neste momento eu quero convidar você aí que está no seu lar a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos invocar a presença dEle. Sinta-se à vontade, convide o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Torne do seu lar agora uma conexão direta com o trono de Deus. Aleluia, quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa invadir agora cada lar, para que venha estar desfazendo toda a algema do pecado, tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, como tua igreja agora e como ministro da tua palavra, Deus, eu quero invocar a presença do teu Santo Espírito em cada casa, Deus. Cada pessoa que está assistindo essa live agora, Espírito Santo de Deus, alcança, Pai, cada coração, ó Deus, trazendo arrependimento, trazendo transformação. Invocamos e entronizamos a tua presença agora. Tu és Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, te amamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua
Aleluia, Jesus. Te celebramos por tua bondade. Ainda que a figueira não floresça, ainda, Deus, em meio a tantas incertezas, nós celebraremos o teu nome, porque tu és santo e em tuas mãos está todo o poder. Vamos celebrar com alegria, com as palmas. Aleluia, Espírito Santo de Deus, nós chamamos. Eu te amo, Senhor. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegramos em ti, Senhor, porque tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Senhor! Nós nos alegraremos em ti, Deus. Em ti está o nosso socorro. Do Senhor Jesus está a nossa salvação. Nós não merecemos, mas por amor Ele escolheu nos amar. Deus, nós só podemos te agradecer, Pai. Nos rendemos a ti, nos rendemos à tua grandeza, à tua bondade, ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Que o mundo ouça, que o mundo conheça essa verdade e essa realidade em nós. Em ti não somos nada, dependemos de ti, tu és o nosso tudo, tu és o nosso tesouro incomparável. Nos rendemos, ó Deus, ao teu amor nessa hora. Eu não mereço sua misericórdia, mas tu vieste, mesmo de longe, eu escutei tua voz chamando meu nome. Ele deixou seu resplendor de glória.
deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Tu és o meu redentor, Senhor, redentor, livraste a mim. Eu não mereço, não, eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes, mesmo de longe, eu escutei tua voz chamando o meu nome. Ele deixou por nós, deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, és o meu redentor, Senhor, redentor, livraste a mim. Pra sempre cantarei o teu amor, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. No lamaçal do pecado, Ele me salva nessa noite. Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos seus pés. Minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés. Minha vida te entrego. Aí na tua casa diga agora: eu me prostro aos seus pés. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele. Diga: eu te amo, Senhor. Eu me prostro aos seus pés. Minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés. Minha vida te entrego. Nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos em Tuas mãos os nossos medos. Entregamos nas Tuas mãos nossas incertezas. Entregamos nas Tuas mãos nosso desespero, Senhor. Eleva os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar. Nele eu posso confiar, eu posso descansar, eu posso descansar. Meu Salvador, meu
teus pés. Minha vida te entrego. Faça essa oração. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Aleluia, Jesus, nos entregamos a Ti, Pai. Quem já viveu no Santo dos Santos não pode viver em outro lugar. Senhor Deus, Jesus, nos humilhamos diante de Ti agora, Deus. Nos humilhamos reconhecendo que precisamos de Ti, que não sabemos viver sem Ti. Não nos deixe, Senhor, irmos sem que a Tua mão não esteja conosco. Jesus, nós nos rasgamos por completo, nos entregamos por completo a Ti, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor, acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo nessa hora, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente,
sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Estou bem. Mais uma. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, estamos diante do Senhor. Privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, de estarmos em comunhão, Te adorando em espírito e em verdade. Senhor, nós agradecemos a Ti por isso. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir uma programação da igreja, cumprir uma transmissão de um entretenimento, mas estamos aqui para cultuar ao Senhor como igreja, como corpo do Senhor nessa terra. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba a adoração que foi entronizada nessa noite e também receba, Senhor, as orações, as súplicas, os clamores que foram levantados durante esse dia, as vidas, ó Pai, que têm se colocado à disposição do Senhor para contribuir para o Teu reino e fazer com que a Tua palavra seja propagada nesses dias. Senhor, o Senhor é a razão de tudo. O Senhor é o motivo de tudo. Se não for pelo Senhor, se não for por causa do Senhor, Pai, não nos faça nos mover a lugar algum ou em nada que o Senhor não seja a origem de todas as coisas. É o que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pode estar. Aliás, aproveitar que você já está em pé, né? Você que estiver em pé na sua casa, abra comigo a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Você que está na sua casa, pode dizer amém também. Ó, Vitória. Quanto tempo eu não te vi, né, Vitória? Deus abençoe sua vida. Todos os irmãos que estão conosco hoje aqui, cultuando presencialmente. Vamos lá, né, queridos? Romanos capítulo 12, eu vou ler o verso 11. Diz assim: nunca lhes lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Amém? O amém do povo lá de casa foi mais forte do que os seus aqui. Sei que a máscara atrapalha um pouquinho, né? Mas amém? Oh, glória a Deus. Pode sentar. Nós vamos compartilhar neste momento sobre três virtudes, três frutos, ou fruto, né, do Espírito de Deus, como nós tivemos a oportunidade de estudar em outros momentos e compartilhar a palavra aqui em outros momentos, que é alegria, paciência e perseverança. Confesso para os irmãos que o Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem, Irmã Maria. Estava visitando ali o pastor Wilson, e aí a gente foi conversando, depois fomos ter um tempo de oração, e no nosso tempo de oração ali, veio esse versículo na minha mente: fervor no espírito
e perseverança na oração. É tudo que a igreja do Senhor precisa nesses dias. Precisamos ser fervorosos no Espírito. Se formos fervorosos no Espírito, também iremos servir ao Senhor com fervor. Porque o nosso Espírito, ainda que a nossa alma, ainda que as circunstâncias à nossa volta dizem não, nós vamos estar servindo ao Senhor. Porque no nosso Espírito, nós temos convicção daquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E ao lembrar disso, também lembrei dessas 3 virtudes, ou desse fruto do Espírito, de alegria, paciência e perseverança. Parece que esses dias não vão passar, ou parece que as coisas estão demorando a voltar àquilo que nós desejávamos como normalidade, ou pelo menos o que entendíamos de normalidade. E a pergunta que me veio ao coração hoje foi: o que de fato desejamos como normal para as nossas vidas? Porque durante muito tempo o povo de Deus andou errado, Ricardo, porque não compreendia a forma de Deus compreender as coisas. O Senhor, Ele não compreende as coisas conforme nós compreendemos. Isaías vai profetizar isso, dizendo, o Senhor falando através da boca do profeta Isaías: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E eu creio que nesse tempo que estamos vivendo, o Senhor está nos dando a oportunidade de ajustarmos o nosso coração, de ajustarmos a nossa vida espiritual em Deus, de alinharmos a nossa mente, de alinharmos o propósito daquilo que somos criados para fazer em Deus, a fim de andarmos não conforme a nossa vontade, não conforme aquilo que pensamos, mas acima de tudo conforme Deus quer. E desejar voltar à normalidade é, antes de tudo, se perguntar: o que é ser normal? Ou o que é voltar a essa normalidade? O que vai ser estar ou não com todos os comércios abertos, com todas as escolas voltando, com todas as igrejas reunindo novamente seus irmãos do jeito que puder reunir, com todas as cadeiras? O que vai ser quando alguém dizer assim: podem tirar as máscaras, né? E agora podem andar livremente, já não há mais risco. Isso para nós é o voltar à normalidade. Mas desde o princípio de toda essa situação, o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletir sobre algo. E algo que o Senhor quer que possamos refletir nessa noite, acerca desse fruto que Paulo disse aos romanos aqui, é que nós não podemos andar dentro da normalidade e do padrão do que é normal para o mundo, porque nós não somos desse mundo, apesar de estarmos nesse mundo. É por isso que nessa mesma carta, e no mesmo capítulo, no versículo 12, do capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2, Paulo faz um apelo àqueles irmãos que estavam em Roma. Ele diz: eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus, não se conforme com este mundo, mas transforme-os pela renovação da sua mente, para que eles possam experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma igreja que anda normal como o mundo anda, não vai ser capaz de manifestar a glória de Deus. E esse fruto que nós vamos compartilhar hoje, e eu creio que o Senhor colocou isso no meu coração ontem, sabendo que eu viveria hoje. Porque, primeiramente, começando com alegria, condicionamos a alegria às circunstâncias à nossa volta. Estamos alegres se algo dá certo, sim ou não? Ficamos alegres, ficamos felizes se algo está ocorrendo dentro daquilo que planejamos. E essa percepção é uma percepção natural de um ser humano qualquer. Essa não é uma percepção de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que anda conforme os preceitos de Deus. Por quê? Porque a nossa alegria não está condicionada àquilo que acontece nesse mundo, mas àquilo que já está descrito para nós por meio da palavra de Deus, por meio do seu Espírito em nós. É por isso que talvez você vai abrir a Bíblia como eu abri de ontem para hoje, e fui tentar entender, né, no Espírito ou no natural, na minha mente,
como que Paulo chamava aquele povo em Roma para se gloriar nas tribulações. Parece uma coisa louca. E esse se gloriar nas tribulações, em Romanos capítulo 5, no verso 3 está escrito isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O apóstolo estava dizendo uma coisa: você precisa aprender e entender que existe um motivo de se gloriar, existe um motivo de se alegrar, ainda que você esteja passando por tribulação, ainda que você esteja enfrentando o maior problema da sua vida, há a possibilidade de você se gloriar. E isso é só para aqueles que reconhecem qual que é o motivo dessa glória. A alegria na tribulação não é um fruto de expectativa humana, porque como seres humanos, todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. Existem inúmeras pessoas nesse momento que estão sem emprego, que estão passando fome, que estão doentes, que estão perdendo a vida. Existem inúmeras pessoas em todo o nosso Brasil, em toda a nossa nação, em todos os países do mundo, que estão sofrendo com insegurança, sofrendo com as pressões da incerteza, e ainda assim existem aqueles que não se dobram diante dessa situação e podem se alegrar em meio a essa tribulação. Por quê? Porque a sua esperança, a sua convicção de fé não está nas coisas que acontecem nessa terra, mas está naquilo que é sobrenatural. É neste nível de intimidade com Deus que precisamos andar, ao ponto de entender que as tribulações, elas nos levam a ter esperança em Deus. Porque em Romanos 5,13, como lemos, o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Por que somos perseverantes diante das tribulações? Porque temos a revelação de que Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo dentro de nós, Cristo vivendo dentro de nós. Essa é a maior certeza de fé que podemos ter. E como devemos nos portar para viver essa vida alegre e feliz diante de Deus? Hebreus capítulo 10, verso 23. O autor aos Hebreus, que alguns acreditam ser Paulo, diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Qual que é a nossa atitude diante da tribulação? Se apegar à confiança ou à esperança que professamos, ou se desapegar dessa situação, da esperança, ou se afastar, ou se isolar, ou se distanciar de Deus. Esse é um grande perigo que estamos vivendo esses dias. É por isso que começamos hoje de manhã aqui um tempo de oração. E quando eu estava dizendo que Deus me deu essa palavra ontem, irmã Maria, lá na visita com o pastor Wilson, por quê? Porque nós falhamos em não ter uma vida perseverante em oração. Eu reconheço que eu falhei, a minha casa falha, a igreja que eu pastoreio falha, nós como líderes falhamos, porque não nos apegamos confiantemente à esperança que professamos. Porque diante da tribulação, diante da dificuldade, diante do problema, na grande maioria das vezes, o que nós fazemos? Nos abatemos, nos deixamos entristecer, nos deixamos levar por aquilo que está ligado à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ferimos, ficamos feridos, magoamos, ficamos magoados, decepcionamos também, ficamos decepcionados. Mas na nossa caminhada cristã, o que precisamos fazer é nos apegar à profissão da nossa esperança. Amém? Por quê? Porque é ela que vai nos levar a uns níveis de maturidade que Deus requer de nós. É ela que vai nos levar à realidade espiritual do que Deus tem para nós. Por isso que Tiago, no seu primeiro capítulo do livro de Tiago, olha o que ele diz acerca da tribulação e acerca da perseverança. Ele diz no capítulo 1, verso 3:
Vou ler o 2. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece coisa louca, e é loucura realmente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também, na primeira carta de Romanos, ele vai dizer isso no capítulo 1, verso 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, e essa é a graça do evangelho. Ainda que passamos por tribulação, ainda que passamos por sofrimento, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque maior é o que está com nós do que aquele que está no mundo, porque existem inúmeras passagens que nos dá certeza e convicção de fé, que aquele que nos guarda não dormitará. Aquele que nos guarda não vacilará, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E o grande motivo da nossa alegria precisa ser passar por provações. Tem alguém sendo provado aqui? Não. Tem alguém aí na casa sendo provado? Se alegre. É difícil se alegrar, pastor? Sim. É difícil lutar contra aquilo que nós talvez não vemos mais saída, mas essa é a graça do evangelho, essa é a realidade do evangelho. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É isso que o apóstolo Paulo vem ensinando a todo tempo, é isso que Jesus vem nos ensinando através da sua palavra. Nós não andamos pelas circunstâncias, nós não andamos conforme as coisas que estão à nossa volta acontecendo. Nós temos um alvo, e nós precisamos perseguir esse alvo, nós precisamos alcançar esse alvo, e o alvo é a salvação em Cristo Jesus. O alvo é como o apóstolo Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, então quer dizer que você não se entristece? Não, eu me entristeço. O apóstolo Paulo disse isso, né? Não que eu tenha já alcançado, não que eu já tenha conquistado a plenitude dessas coisas, mas uma coisa eu faço, irmão, e isso eu faço com toda a convicção da minha vida, que é estar aqui, diante da igreja do Senhor, quer seja presencial, quer seja online, como estivemos aqui várias vezes, só eu, o Eric, o Mateus, né, Eric? Às vezes transmitindo o culto lá aí, como estivemos aqui várias vezes fechando a porta, e orando, e chorando, e muitas vezes, alguns pensavam assim: e agora, né? Como que vai ser? Se eu disser para você, irmão, e eu já tenho isso no meu coração, que é o que eu vou fazer essa semana, eu não estou preocupado de ter que fechar a igreja de novo, ou diminuir de novo os cultos, ou falar: irmãos, continue em casa, se preserve mais, se cuide mais. Eu não estou preocupado com isso para poder pregar, porque eu não ministro sobre a expectativa humana, eu ministro sobre a realidade da palavra de Deus. Então aonde quer que esse vídeo chegar, aonde quer quem quer que esteja aqui, será ministrado pela poderosa palavra de Deus, porque Deus, Ele não tem um compromisso com a expectativa humana, antes Ele vela pela sua palavra, e Ele é fiel para fazê-la cumprir, porque Ele assim disse. Então, querido, nós somos desafiados a pregar e a viver aquilo que pregamos, e caminhar de acordo naquilo que nós estamos falando diariamente. Então alegrar-se na esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai nos conduzir a ter paciência na tribulação. Isso só é exercido por aqueles que passam pela tribulação. Se você passa por momentos de adversidade, se você enfrenta luta, se você enfrenta problema, tudo isso está forjando o teu caráter, está forjando o meu caráter, para que possamos entender que a alegria e perseverança e paciência não é fruto de um esforço humano, mas é uma graça de Deus, é a capacitação do Espírito Santo de Deus em nós, para que possamos olhar e falar: Senhor, como o Senhor tem sido bom, e até que o Senhor tem me ajudado. O motivo de tudo que passamos nessa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que de alguma maneira nós possamos testemunhar do Senhor. Então veja bem, eu vou voltar lá em Tiago, porque tem algo muito interessante que Tiago fala nesse mesmo capítulo que lemos. Por que precisamos ter paciência? Porque a tribulação
É um processo de Deus na nossa vida, para nos levar a níveis de maturidade espiritual, de entender no nosso espírito o tempo das coisas de Deus. E olha o que ele fala, versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança exercida dentro de um propósito de Deus, de luta, de tribulação, de dificuldade, do que quer que seja, vai nos conduzir a uma vida que vai exercer paciência, porque é um processo. Todas as coisas têm início, meio e fim. Amém? Ele é o alfa e o ômega. A Bíblia começa em Gênesis, termina em Apocalipse. E quanto mais nós, seres humanos, nessa vida terrena e na nossa natureza terrena, nós somos dotados de finitude. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Agora a eternidade não. A eternidade dura para sempre, sempre. E essa vida que nós levamos aqui é muito pequena perto da realidade que Deus tem para nós na eternidade. Por isso precisamos estar diante das tribulações com paciência, porque a paciência vai nos levar a enxergar e a compreender o que está para além da tribulação. O grande problema é que nós só enxergamos a tribulação, nós só enxergamos o quanto aquilo pode nos doer, pode nos causar sofrimento, pode nos causar dor. Mas quando nós andamos na realidade espiritual que Deus quer para nós, nós passamos a enxergar e compreender para além daquilo que estamos vivenciando. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele teve essa experiência. Quando ele estava ali orando, agonizando, angustiado, ao ponto da pressão psicológica, emocional ser tão grande, que os seus mini veias, as veias menores ali, estouraram e os seus poros abriram, e o suor dele se transformou em sangue, porque a pressão emocional era tão grande, tão marcante. Mas quando ele orou, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até naquele momento, sabe o que Jesus enxergava? Ele só enxergava a cruz, ele só enxergava o sofrimento, ele só enxergava a dor de passar por aquela tribulação. Mas eu imagino, e eu quero crer no meu coração, que aquela vírgula que aparece depois desse primeiro pedido de Jesus, é como se fosse Deus abrindo os céus para ele, dizendo: meu filho, até agora eu só te mostrei a cruz, só te mostrei o sofrimento, mas agora eu vou te mostrar para além da cruz, para além da tribulação. E é isso que eu e você precisamos entender. Jesus orou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E eu creio no meu espírito que quando ele enxergou para além da cruz, ele viu a mim, ele viu a você, ele viu a todos os outros que iriam reconhecê-lo como filho de Deus, porque esta é a obra de Deus, crer naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, crer em Jesus, que ele é o seu filho. E aí então ele completa a oração dizendo: mas que seja feita a tua vontade. Só pode orar dessa forma quem enxerga para além da tribulação. Só pode orar dessa forma aqueles que compreendem para além daquilo que os seus olhos naturais enxergam. Porque se nós olharmos para algumas situações de nossas vidas, nós só vamos ver tristeza, dor e sofrimento. Mas aqueles que andam no Espírito, eles conseguem olhar para além de tudo isso. De alguma maneira Deus está sendo glorificado em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele sabia tanto, ele aprendeu isso tanto com Jesus, que ele também queria ensinar isso demais para os irmãos na igreja em Roma. E eu creio que quer nos ensinar nesses dias através do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:18, olha o que é enxergar para além. Ele diz: eu considero os nossos sofrimentos atuais, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso só foi possível porque ele também carregou
o peso daquilo que realmente valia a pena carregar. Sabe qual que é o problema que nós enfrentamos muito nesses dias? É que nós estamos carregando pesos demais, de sofrimentos e lutas e problemas e tribulações que têm sido pesarosas. E talvez você diga assim: Senhor, mas tem sido um fardo tão pesado, né? Jesus, o Senhor não falou que o fardo seria pesado. O fardo não é pesado. Se você está sentindo peso, é porque você está carregando aquilo que está errado. Alguma coisa está carregando errada. Porque o fardo de Jesus é suave, é leve. Eu não estou dizendo que com isso você não vai passar por tribulação ou por alguma provação na sua vida. Não, você vai passar sim, mas você vai passar carregando um fardo que condiz com a realidade do céu para a sua vida. O apóstolo Paulo ensinou isso à igreja em Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: se você for paciente, você vai aprender a carregar o peso certo. O Senhor não quer que a gente carregue esse peso de tribulação, de medo, de dúvida, de insegurança, de pavor. Não, o Senhor não quer que a gente carregue esse peso. Olha o peso que o Senhor quer que a gente carregue. 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos, olha como Paulo chama os sofrimentos dele, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A glória que está sendo produzida na minha vida e na sua vida, diante das tribulações que enfrentamos, pesa muito mais do que todos os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Só compreendendo dessa forma teremos paciência para suportar os sofrimentos. Como? Como um bom soldado de Cristo. Paulo convida Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 3. Ele diz: Timóteo, eu não me importo de passar por lutas, de ser perseguido, de ser preso. Agora, Timóteo, você precisa entender uma coisa: participe comigo, sofra comigo os mesmos sofrimentos que eu estou tendo por causa do Evangelho. Sabe quais foram os sofrimentos de Paulo, irmãos? Jesus sofreu, e eu não vejo assim, muitos discípulos, muitos mártires sofreram muito, mas eu não vejo um sofrimento de um discípulo de Cristo, de um apóstolo, de um líder como Paulo. O cara foi chicoteado 9 vezes, em sessões de 40 menos 5, 35 vezes 9, você faz as contas aí, é isso mesmo, né, Mateus? Acho que é isso. Sofreu naufrágio, foi picado por cobra, foi acusado, foi desconsiderado quando o Senhor havia chamado para a sua obra, e me fugiu o nome agora, não sei quem Deus mandou orar por Paulo lá, me fugiu o nome agora, e falou: eu vou lá orar por aquele homem. Deus teve que dar testemunho acerca de Paulo e dizer: ele é para mim um vaso escolhido. É para isso que Paulo estava chamando a igreja em Roma. É para isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você quer ser um bom obreiro, você quer ser um bom filho de Deus, eu sei a fé que habita dentro de você, que não é uma fé fingida, então por favor, suporte comigo as aflições do Evangelho. Você acha que nós que compartilhamos a palavra, que lideramos a igreja, que somos chamados para essa obra, não temos sofrimentos? E aí Paulo fala: se você quiser suportar comigo, você precisa suportar como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado é aquele que não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Isso é ser paciente na tribulação. Ter a consciência do que está para além da tribulação, do peso correto que deve ser carregado, e de suportar como um bom soldado aquilo que precisa ser suportado. Para caminharmos para o fim, e aí foi o que mais, irmã Maria, moveu meu coração ontem: a perseverança na oração. Irmãos, nós não sabemos nada, nós não vivemos nada, praticamente nada, de uma vida de oração. Falo isso seguramente com todos vocês que estão também nos acompanhando. Nós não sabemos o que é ficar 25 anos como a Igreja Internacional Casa de Oração no Kansas,
orando ininterruptamente. Nós não sabemos o que é ficar 100 anos como os moravianos orando ininterruptamente. Às vezes a gente não sabe nem o que é orar 24 horas ininterruptamente. O fato é que tudo isso que está nos acontecendo nesses dias é para nos levar a esse lugar de perseverar na oração, perseguir. Eu falava ontem ali com o pastor, com a pastora Maristé, e a gente orando ali, falava: olha, o Senhor, Ele tem prazer de ouvir os seus filhos. Desde o primeiro dia do acidente, desde o primeiro dia que a igreja orou pelo pastor, que vem orando pelo meu pai, que vem orando pela avó da minha esposa, que vem orando pelos enfermos, que vem orando por cura, por libertação, por avivamento. Desde o primeiro dia que os filhos de Deus dobraram seus joelhos em oração em relação a essas causas, o Senhor ouviu. Só que o que eu sinto nesses dias, irmã Maria, no meu espírito, é que há uma luta travada no mundo espiritual. E assim como foi com Daniel, o Senhor precisa enviar anjos de guerra poderosos, para que por meio do Espírito esses anjos possam liberar as respostas que o Senhor já deu a nós. Daniel ficou orando 21 dias, a gente até faz o jejum de Daniel de 21 dias. O jejum de Daniel não é porque Daniel foi ouvido no 21º dia, não. Se você ler na palavra, Deus vai falar assim: meu filho, desde o primeiro dia que você colocou o seu coração, inclinou o seu coração para praticar as minhas leis, os meus mandamentos, eu te ouvi. Desde o primeiro dia que você tem orado, desde o primeiro dia que eu tenho orado, desde o primeiro dia que nós nos aproximamos de Deus pedindo a Ele, Ele já nos ouviu e já liberou resposta. Agora o que precisamos? Ser perseverantes em oração. Porque a perseverança em oração vai nos conduzir a um caráter aprovado. A um caráter aprovado. Porque qual que é o problema? A gente quer orar hoje, né, Ricardo? Agora, domingo, 9h05. Senhor, amanhã, 7 horas da manhã, eu preciso dessa resposta. E a gente quer a resposta imediata. A gente quer a resposta no nosso tempo. E existe um processo de Deus sendo e acontecendo nas nossas vidas, e às vezes a gente não entende como esse processo está acontecendo, e tem um tempo determinado para todas as coisas. E lembra que eu comecei dizendo: os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus não irá agir e não irá operar no nosso tempo, no nosso modo, do nosso jeito. Por quê? Porque Ele quer ver em nós coragem para perseverar na oração. É assim ou não é, irmãos? Talvez com muitos de vocês, vai começar o ano, vou fazer um propósito, vou ler a Bíblia toda. Vai começar o ano, vou fazer um propósito, vou orar mais, vou frequentar todos os cultos, vou participar de tudo que for proposto, vou estar envolvido na vida da igreja, que essa é a vida da igreja: comunhão, relacionamento. Não é possível que um membro do corpo viva fora da vida da igreja. Então, a gente faz promessas e promessas. Não, no dia da oração eu vou lá orar 3 horas, 4 horas, eu vou orar um dia, eu vou consagrar, eu vou jejuar. Nós fazemos um sacrifício a Deus de consagração quando realizamos os encontros. E aí a gente entra naquele gasto e fala: eu vou dar continuidade nisso. E muitas vezes a gente retrocede, porque não perseveramos na oração. E aí o nosso caráter não é aprovado diante de Deus e diante dos homens. Porque se não é aprovado diante de Deus, Deus também não libera unção, graça, glória e poder de Deus para as nossas vidas. E tudo que eu tenho falado com o Senhor nesses dias, querido, é que você precisa entender, eu preciso entender, esta casa precisa entender, você que é igreja espalhada em qualquer canto dessa terra precisa entender que nós precisamos ser uma igreja que mova os céus e que manifeste a glória do Pai na terra, para que as pessoas sejam atraídas pela presença de Deus, não por termos uma melhor equipe de louvor, por termos uma eloquência, ou por termos uma sabedoria humana, não, porque eu quero nesses dias falar como Paulo: a pregação que eu quero ministrar, ela não pode estar baseada em eloquência humana, ela não pode estar em palavras persuasivas, mas ela precisa estar na manifestação do poder de Deus. E é isso que a igreja nesses dias precisa: poder de Deus, e esse poder só virá por meio de uma vida perseverante de oração. Às vezes a gente transfere a responsabilidade para o pastor.
para o líder do louvor, para a igreja. Nossa, que culto, não senti nada. Claro, você não fez nada durante o dia para poder chegar aqui e você ser um canal de Deus para fluir o Espírito de Deus na sua vida. Fala aí, irmão, você que está na sua casa aí me assistindo, os irmãos que estão aqui, quanto do seu tempo você dedicou ao Senhor hoje? Você acha mesmo que agora nós tivemos que diminuir para 1 hora, né? 1h10. 1h10 é o suficiente. É muito cômodo, é muito confortável. A gente ouve louvores que nos levam a adorar. Toda a preparação do ambiente, qualidade, né, Eric, dos sons, harmonia, um som regulado, uma mensagem conexa. A gente está 40, 60 dias sem vir à igreja. Vou lá hoje, lá. Estou dizendo que é o caso dos irmãos que estão aqui. Mas muitas vezes se tornou muito cômodo para nós. E é essa normalidade que o Senhor está detestando e abominando do nosso meio. É por isso, Thalita, que eu tenho falado com o Senhor: Senhor, recomeça o que precisar recomeçar, refaça o que precisar refazer. Meus irmãos, o Senhor conhece o meu coração. Eu não tenho problema nenhum de repente pegar tudo isso aqui, ó, e ir em outro lugar e voltar para minha casa e voltar a fazer o meu culto com a minha família. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não tem problema nenhum de pegar de repente tudo isso aqui, colocar no meio de uma praça e fazer um culto para quem quer que seja. Não tem problema em relação a isso. Entende? Só que muitas vezes tudo isso que está acontecendo é para nos chamar a atenção de que alguma coisa em nós não vai bem. E nós não podemos voltar à normalidade, não podemos. Eu preciso estar nesse lugar de oração, eu preciso estar nesse lugar de busca, eu preciso estar com a minha vida em Deus, ao ponto de buscar Deus, querer Deus, como cantávamos. Eu quero é Deus todo dia, toda hora, no café, no almoço, no jantar, né? A gente acorda de manhã, vai buscar a palavra, vai dormir, vai buscar, vai ler, vai orar, vai fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque se você perseverar em oração, seu caráter será aprovado. E outra coisa, você vai alcançar aquilo que você busca com insistência. Eu estava falando aqui na quarta-feira acerca de Samar. Samar foi um exemplo para nós de um guerreiro que, quando todo mundo correu, ele se colocou no meio. Quando todo mundo fugiu do inimigo, ele falou: não, eu vou estar no meio, eu vou estar inserido aí no meio, eu vou lutar por aquilo que realmente importa. E a perseverança na oração nos faz buscar aquilo que realmente importa e nos dá a certeza de que podemos alcançar aquilo que desejamos em Deus. Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva que vai atrás do juiz iníquo. E a Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola, aquela mulher orava, clamava, né, batia na porta do juiz todos os dias, com insistência, dizendo: por favor, julgue a minha causa. Por favor, julgue a minha causa. E isso é perseverar em oração, é estar diante de Deus diariamente, dizendo: Senhor, por favor, se atente para mim. E aí lá em Lucas diz que se aquele juiz atendeu a causa daquela mulher, assim também não fará o Senhor por nós? Só que o problema é que muitas vezes nós oramos de maneira errada, porque queremos trazer Deus para dentro daquilo que construímos como propósito de vida, e não buscamos o propósito de Deus para as nossas vidas, e queremos trazer Deus para os nossos planos. Mas nesses dias o Senhor está nos chamando a perseverar na oração. Por quê? Porque se você perseverar em oração, você vai conseguir orar como Jesus ensinou. E Jesus ensinou a orar da seguinte maneira: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Essa é a maneira correta de perseverar em oração. E por que não perseveramos? Porque deixamos de crer que a oração é uma ferramenta poderosa. Eu já estou finalizando. E por que deixamos de crer nisso, irmã Maria? Porque muitas vezes não vemos os milagres que queremos ver no nosso tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sim ou não? Sim ou não? O que nos impede então de ver o Senhor curando o enfermo,
expulsando endemoniado, somos nós. É a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé naquilo que Tiago escreveu no capítulo 5, verso 16. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É a nossa falta de convicção, de crer que quando oramos por alguém enfermo e colocamos a nossa mão, porque a Bíblia diz, imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, não é por causa de mim, não é pelas minhas mãos, não é pelo meu nome, não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que Deus irá fazer, e é por aquilo que Deus pode fazer, é por aquilo que a palavra de Deus diz que Ele fará. Então, querido, nós precisamos entender uma coisa, precisamos ter perseverança na oração, porque a oração ainda continua sendo a ferramenta poderosa de Deus para a manifestação da sua glória na igreja de Cristo. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem possibilidade de negociar isso. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu oro. Irmãos, quem ora, ora mesmo, e ora em todo o tempo. Eu sei as dificuldades que eu enfrento às vezes na minha casa para levantar momentos de oração. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos, mas eu sei das minhas responsabilidades que são diferentes e o quanto isso exige de mim uma vida de oração, e eu tenho dificuldade de orar. Imagine você que está sozinho em sua casa. Eu não vou na convocação de oração porque eu oro aqui. Até quando vai continuar enganando a si mesmo? Porque a Deus a gente não engana. E esse é um ponto que nós precisamos se voltar a Deus. Ai, Jesus. Precisamos compreender, querido, essas coisas, para então ter fervor no Espírito. Enquanto eu estava lembrando meditando essa palavra hoje, eu me lembrava todo o tempo da irmã Isaura. Ela me ensinou uma chave que a faculdade de teologia não me ensinou, Mateus. Ela me ensinou algo que quase 5 anos estudando teologia eu não aprendi. Que foi entender versículos como esse de uma maneira diferente do que é comumente entendido. Ela dizia assim, meu filho, existem alguns versículos na Bíblia que você precisa entender que eles começam de uma forma, mas são como degraus. E hoje eu me lembrei dela o tempo todo, porque eu falei, gente, como que eu posso me alegrar na esperança? Como que eu posso ser paciente na tribulação? Como que eu posso perseverar na oração? Como que eu posso ser fervoroso no Espírito? Como que eu posso servir ao Senhor? Como que eu posso ter zelo ao ponto de nunca ter falta de zelo por aquilo que o Senhor me confiou? Aí eu lembrei da escadinha, sabe, Ricardo? Ela falou, tem coisas que começam aqui e terminam aqui, né? Mas você tem que fazer o caminho inverso. Aí eu me lembrei desse princípio que a irmã Isaura me ensinou há muitos anos atrás. Eu só vou conseguir, e eu queria que você fizesse esse caminho inverso comigo hoje. Eu só vou conseguir viver sem nunca ter falta de zelo. Eu só vou conseguir viver uma vida fervorosa no Espírito. Eu só vou conseguir viver uma vida que sirva ao Senhor. Eu só vou conseguir viver alegre na esperança e paciente na tribulação, se primeiro eu perseverar na oração. É por isso que o diabo tenta nos tirar desse lugar de oração. Nos tirar desse lugar de oração secreto e coletivo. É por isso que nós temos dificuldade de dobrar os nossos joelhos para orar. Orar por nossas causas já é difícil, imagina orar por alguém. É mais difícil ainda. Orar por aquilo que você deseja, que você quer ver acontecer na sua vida, já é uma dificuldade. E vem um sono, e vem um cansaço, e você ajoelha às vezes, ou senta na cama, e daqui a pouco quando você vê, você já está deitado, dormindo. Por quê? Não há um tempo de qualidade, de entrega. E quando a gente não consegue orar do jeito que Deus quer, a gente acaba se ocupando e entrando em ativismo, entrando em tanta coisa. Essas características que o apóstolo Paulo citou àquela igreja, que nós como igreja precisamos vivenciar hoje, elas começam com um amor sincero. No versículo 9 do capítulo 12 diz, o amor deve ser sincero entre vocês, não fingido, mas sincero. Isso tudo só é possível se eu começar perseverando na oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus e mais eu absorvo o coração de Deus. É como
Jesus diz os 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Você não consegue só amar a Deus. Antes de você amar a Deus, você vai ter que se amar. Porque se você não se ama, você não vai conhecer o amor. E não vai conhecer o amor pelo próximo. E se você não amar o próximo, Deus diz em sua palavra, em João, que nós muitas vezes mentimos, porque dizemos que amamos a Deus, mas aborrecemos aquele que vemos. Então como vamos amar um Deus que não vemos e não amamos aquele que vemos? Entende? Por isso que começa dessa escada. Primeiro eu tenho que me amar, depois eu tenho que amar o meu próximo, aí então eu vou amar a Deus. E eu só vou amar a Deus, não é porque eu sou bonzinho, é porque primeiro Ele me amou. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então guarde isso. Persevere em oração. Persevere mesmo. Compreenda o tempo que você está vivendo. Romanos capítulo 13, o último versículo, para compartilhar com você. Eu não vou ficar preocupado aqui em correr com o tempo, mas o último versículo, para que você entenda o que de fato vai te levar a isso, a viver dessa forma, é compreender o tempo em que vivemos. Olha o que Paulo diz em Romanos 13, 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Há quase 2000 anos, Paulo dizia para aqueles irmãos: irmãos, desperta do sono. Irmãos, compreenda o tempo. Compreender o tempo não é um tempo cronológico, não tem a ver com o tempo cronos, certo? Não tem a ver com o tempo que nós conseguimos mensurar. Tem a ver com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Faça uma leitura. Você acha que não é o fim, que não está perto do fim das coisas? Talvez isso seja só o princípio das dores, como realmente eu acredito que seja. Então compreenda o tempo e desperte do sono. Compreenda o tempo e desperte deste lugar de profunda sonolência que nós muitas vezes como igreja enfrentamos. Irmão, todas as vezes que eu vejo um caso como aconteceu aqui, com a família aqui próxima a nós, aqui, ó, nessa rua 665, uma moça de 22 anos tirou sua vida ontem. A primeira pergunta que eu faço, sabe qual que é? Aonde eu estava como igreja? Aonde eu estava? Preocupado com a minha vida, egoísta, preocupado com as minhas situações, porque afinal de contas nós estamos aqui há 4 anos, mas hoje, graças a Deus, o Senhor é tão bom que colocou uma pessoa do meu lado para dizer que essa jovem estava sendo acompanhada em uma igreja aqui em Pirapora. E eu creio que de alguma forma o Senhor deu a oportunidade que ela precisava. Mas e aí, se ela não tivesse ouvido o Evangelho? Pessoas se vão à nossa volta diariamente sem oportunidade de ouvir o Evangelho. E como que eu estou? Dormindo, em sonolência, em uma letargia profunda, com uma incapacidade tremenda de reagir, de expressar qualquer sentimento de emoção, qualquer empatia, totalmente apático, totalmente indiferente, totalmente distante de tudo aquilo que é proposto. Por quê? Porque eu não estou compreendendo o tempo. E sabe o que o Senhor está fazendo? Mateus, Santana, o outro ali, ó. O Senhor está permitindo que nesse tempo, aqueles que estão em sono e não quiserem acordar, permanecerão em sono. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres que compreendem o tempo, que compreendem as coisas, que compreendem o que Deus quer fazer e se dispõe a estar no meio. Amém? Vamos orar. Vença a incapacidade de reação. Vença a incapacidade de sentir. Se a gente não sente compaixão e misericórdia desses que se vão, ou desses que ficam e perde alguns que se vão, nós, querido, precisamos rever seriamente a nossa vida. E eu tenho convicção de uma coisa: o Senhor vai levantar nesse tempo homens e mulheres que vão ser instrumentos de Deus para trazer a cura para a nossa nação, para esse estado e para essa cidade. Porque no tempo de caos, no tempo de adversidade, no tempo de maiores adversidades da história da humanidade, no tempo de maiores crises, foi o tempo que Deus mais realizou avivamento. E sempre que Deus
trouxe um grande avivamento para a sua igreja, primeiro, Ele levou o seu povo a orar muito. E sabe o que eu estou disposto a fazer nesse tempo? Parar tudo, começar de novo e orar. Porque o fundamento já foi posto, é Cristo. E onde Cristo está fundamentado, querido, o poder de Deus tem que se manifestar. Então, se eu estiver sendo empecilho para isso, que o Senhor me arranque. Se outros estiverem sendo, que o Senhor arranque. Se o que o Senhor quiser fazer, Ele faça. Porque nada é meu, tudo é dele. Amém? E eu não quero ser empecilho na obra do Senhor. Eu quero compreender o tempo e viver a realidade daquilo que Deus tem para mim. Fique sobre seus pés, vamos orar. Aleluia, Jesus. Ah, meu Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Eu não quero ser um pregador que te faça sair do culto feliz, não, querido. Eu quero ser um pregador que te faça sair do culto em luta com você mesmo. Eu quero que você saia do culto, e eu creio que isso é o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesse tempo. Eu estava lendo uma frase esses dias, de um pastor que orava dizendo: Senhor, eu preciso ser vencido pelo Senhor. Eu preciso que você saia hoje, nessa noite, orando: Senhor, eu preciso ser vencido. Eu não quero mais ficar lutando contra o Senhor, lutando contra o teu chamado, lutando contra a direção que o Senhor tem dado. Eu não quero mais ficar lutando, Senhor, contra aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim por causa de motivos egoístas, mesquinhos, motivos, Senhor, que não me levam a lugar algum, que só atrasam a minha vida. Eu não quero mais, Senhor, viver dessa forma. Então me vença, por favor, Senhor. Peça ao Senhor para te vencer. Ah, Senhor, nos leve a compreender, Senhor. Nos leve a compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque eu posso me alegrar na esperança. E a minha esperança é viva. E a Tua palavra diz, Senhor, em Romanos 5:5, que a nossa esperança não nos deixa confundidos, nem decepcionados. Eu não irei me decepcionar, porque a minha esperança está no Senhor, os meus olhos estão no Senhor, e aquilo que o Senhor tem estabelecido nesse tempo, o Senhor irá manter e sustentar, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Eu te agradeço, Senhor, porque nesses dias, o Senhor tem estabelecido homens e mulheres com propósito, para reconhecer o Teu chamado. Então, Senhor, nos leve a perseverar em oração, nos leve, Senhor, a perseverar em oração, a suportar com paciência a tribulação, a se alegrar na esperança, a servir ao Senhor, a ser fervoroso no Espírito, a ser zeloso na Tua obra, Senhor, a cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, com zelo, com convicção do Teu chamado para as nossas vidas, Pai. Nos leve a entender isso, Senhor. Nos leve, Senhor, nós não queremos viver sem a Tua presença. Nós não queremos andar sem Ti, não queremos viver sem Ti, Senhor. Senhor, esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Nós não queremos nos acostumar com o culto, com a religiosidade, com a normalidade das coisas à nossa volta. Não, nós queremos ver a Tua glória se manifestar, para que o Teu nome seja glorificado, Jesus, porque a Ti pertence a honra, o domínio, o poder, a glória e a majestade, para todos sempre, pelo século dos séculos. A Ti, Jesus, a Ti. Tira toda a frieza, toda a dureza do nosso coração, do meu coração, Senhor. Tira toda apatia, toda falta de sentimento, toda indiferença, toda sonolência no nosso meio. Desperta aquele que dorme, desperta, esclareça, Senhor, como a Tua palavra diz: desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Esclareça o Teu povo nesse tempo, Senhor, para que eles possam ser estabelecidos e expandidos pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Ore por isso.
Ore por isso. Diga: Senhor, eu não quero continuar sem Ti. Eu não quero viver sem Tua presença. Eu não quero, Senhor. Cante isso, diga: sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair sem Tua presença. Não nos deixe viver sem Tua presença. Não nos deixe orar sem Tua presença. E não nos deixe cantar sem Tua presença. E não nos deixe viver sem Tua presença. Que você não viva sem a presença do Senhor. Nós somos seres adaptáveis. Nos adaptamos às mais diversas situações. Mas não podemos nos adaptar a uma vida sem a presença de Deus. Eu prefiro morrer do que viver sem a presença dEle. Se for para viver sem Ele, Senhor, que o Senhor me leve. Eu quero a Tua presença mais do que tudo, Senhor. Mais do que tudo. Deus abençoe a tua vida, querido. Amém? Você que está aqui ou que está na sua casa, pode contribuir. Amém, irmão Laí? Eu queria pedir o Denilson para fazer diferente hoje, Denilson. Em vez dos irmãos virem aqui, como a caixa aqui é leve, pega e passa assim, próximo aos irmãos, amém? Que vão contribuir, por favor. Que você possa continuar sendo instrumento de Deus para alcançar. Se você quiser, você que está em pé, né? Se você está na sua casa, já deve estar sentado, mas os que estão aqui em pé, se quiser sentar, mas antes de sentar, pegue no bolso aí a sua melhor oferta, na bolsa, amém? E contribua ao Senhor com alegria. Vai aparecer para você aí a conta da igreja. Você pode fazer a sua contribuição também através de transferência bancária, através de depósito bancário. E nós estamos aqui também nas quartas-feiras e nos domingos. Você pode vir estar. Na quarta ainda não tem culto presencial, estamos aqui com a transmissão, mas no domingo você pode vir participar dos cultos e devolver ao Senhor daquilo que o Senhor tem lhe dado. Pastor, estou com dízimo, querendo devolver ao Senhor, mas estou passando muita dificuldade. Converse conosco, o que você precisar, nós estamos disponíveis. E eu tenho certeza que o Senhor trará aquilo que for necessário para suprir a sua necessidade, porque esse é o propósito de ser igreja, amém? Temos alimentos aqui, pessoas de outro país até, né? Já nos abençoou essa semana, mandando oferta para comprar cestas. Então eu glorifico a Deus por isso, porque nesse tempo o Senhor tem sido bom. Então você pode fazer a sua oferta, a sua contribuição, amém? Vamos orar, abençoando as ofertas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelas ofertas, os dízimos que são devolvidos diante do teu altar, pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que estão também fazendo isso de suas casas, através de transferências, depósitos. Que o Senhor abençoe os celeiros, porque a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia e pão ao que alimenta. Então eu creio que nesse tempo o Senhor está dando a semente que o Senhor tem dado aos teus filhos tem sido, meu Deus, semeada nessa terra para frutificar e multiplicar em tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Então nós abençoamos a casa, os celeiros e a tua igreja, que em todo canto da terra contribui e oferta com alegria e com liberalidade no seu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só um último aviso. Como eu disse, ontem o Senhor falou muito no meu coração acerca dessa questão da oração. A gente é muito bom em muita coisa, né? Assim, graças a Deus o Senhor, isso não é orgulho, não é vaidade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha, falando com ela, humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Não tem problema nenhum você reconhecer talentos, né? Igual o Fábio está ali, Jorge. Nós estamos firmes aqui nesse altar aqui, graças ao talento que Deus deu a esses irmãos. Temos ali outras atividades que eles farão daqui uns dias aí ainda. Tem um tanto de coisa.
Gente talentosa é o que a gente mais tem à nossa volta. Graças a Deus por isso. E agora nós precisamos também, queridos, estar unidos em oração. Porque ontem eu fiquei muito incomodado com a situação que alguns irmãos têm vivenciado de algum tempo. Entre eles o meu pai, a irmã Dozinha, né, a avó da Lília, e agora o pastor Wilson, né? E não adianta nós queremos fazer alguma coisa por nossas forças. Tudo que tiver que ser feito será feito por aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Então nós procuramos os recursos, os médicos, os exames, tudo que é possível ser feito. Mas acima de tudo, nós precisamos confiar no braço forte do Senhor. E aí eu saí com isso no meu coração ontem, conversando com o pastor, ele pedindo reforço em oração. E eu já lancei aqui na parte da manhã, 9 horas, e hoje 18 horas com o pastor Valtuí, um propósito que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, que estão em casa agora nos acompanhando. Nós vamos começar a partir de hoje, meia-noite, 40 dias de consagração e jejum e consagração. Assim como nós fazemos com aqueles que trabalham já no encontro, né, já sabem como que é o processo aí. E esses que já trabalharam, que já tiveram nesse momento de entrega com Deus, sabem o quanto é válido. E nós queremos tirar 40 dias a partir de hoje, meia-noite, né? Existem várias situações, vários irmãos que vão ser alvo das nossas orações nesses 40 dias. Amém? O que você vai fazer? Um jejum total. Um jejum total de alguma coisa que você gosta demais. No meu caso é Coca-Cola, refrigerante, né? Tem que parar, viu, os meninos aí. Refrigerante, Coca-Cola, pizza, hambúrguer, essas coisas. Tudo que é desejável, aquilo que é mais desejável, aquilo que custa alguma coisa para você. Se não custa nada para você, não é oferta, tá bom? Se não custa nada para você, não é sacrifício. Você vai fazer isso como um sacrifício a Deus, em submissão, em obediência à direção que Deus está dando para mim, como pastor dessa casa, tá bom? Como pastor dessa casa. Eu talvez nesses 4 anos nunca falei como eu vou falar agora, mas eu estou falando como pastor dessa casa, para você que é membro. Se você não cumprir essa orientação que eu estou te dando, você está em submissão. E aí esse é o problema com Deus. Não quero ser juízo sobre a sua vida, mas como líder dessa casa eu estou te orientando a isso nessa noite. Você vai fazer essa consagração, não por obrigação também não, viu? Relaxa aí, não estou te obrigando, mas por entender, né, irmã Maria? Alinhar o coração com a direção que Deus está dando. Um jejum total. Ainda nesses 40 dias, você também vai fazer, junto com esse jejum total, um jejum parcial. A gente usa o celular, não tem um celular aqui, mas vamos imaginar que você quer um celular. 8 horas, 10 horas por dia, 40 horas por dia, há trabalho. A grande maioria das vezes, quem usa trabalho, usa muito tempo mesmo. Eu uso trabalho, sei que muitos irmãos usam trabalho, mas tem muitas vezes que a gente não usa trabalho. Eu posso fazer um jejum parcial de deixar o meu aparelho de 7 da manhã a meio-dia totalmente desligado, porque nesse tempo que eu ia estar no WhatsApp, vendo mensagem, alguma coisa, eu vou estar lendo a palavra. Eu poderia estar de repente assistindo um filme, assistindo a televisão. Naquele tempo eu vou consagrar parcialmente o meu tempo a Deus. E isso nós vamos fazer durante os 40 dias junto com o jejum total. Vamos ter também a partir de amanhã 23 horas em todos os lares que o Senhor moveu o coração daqueles que vão estar em oração. Um tempo de no mínimo 30, no máximo 30 minutos de oração. Você vai dobrar o seu joelho na sua casa e vai orar. De 20 a 30 minutos na sua casa. Por quais propósitos, pastor? Vou colocar agora, assim que sair daqui, lá no grupo da igreja. Pela vida espiritual da igreja, despertamento espiritual da igreja, CEAF, igreja local. Para que as pessoas não se esfriem, não se distanciem mais do que já estavam alguns, né? Antes mesmo da pandemia acontecer. Para que haja um despertamento espiritual no nosso meio, na nossa casa, que o Senhor nos colocou aqui, para que o Senhor levante realmente homens e mulheres com o propósito de honrar aquilo que o Senhor entregou a mim como pastor e aos demais líderes dessa casa. Amém? Segundo, orar pela saúde física, emocional e espiritual do pastor Wilson, do meu pai, Roberto, da Maria, avó da Lília, e de todos os irmãos que estão enfermos, passando por algum problema físico, espiritual e emocional. Se você quiser, você vai trazer os nomes aqui a mim também, nós vamos colocar aqui para orar. E orar por todas as famílias e membros dessa casa. Amém? Então esse é o nosso foco de oração nesses 40 dias. E além disso, pastor, o que nós vamos fazer? Segunda, quarta e sexta, uma equipe vai estar aqui de 17h30 até as 19 horas, orando por esses propósitos. Terça, quinta e sábado, a segunda equipe vai estar aqui
de 17h30 às 19 horas, orando por esse propósito. Amém? Domingo, 9 horas da manhã. Todos que estiverem nesse propósito estão convocados, porque o culto de domingo pela manhã será um culto de oração e intercessão por esses propósitos. Amém? Ou não? Amém ou não? Como diz outro, amém ou não amém? Amém, né? Então é isso. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Eu creio que vai ser uma bênção nas nossas vidas. Tá bom? Vamos encerrar? Passei, né? Mais algum aviso? Então, se você quiser aí, você não precisa ficar de 17h30 até as 19. O pastor quer ir orar 15 minutos aí. Tá no propósito, tá consagrando, jejuando durante a semana toda. Quer vir orar os 15 minutos? Vem. Vai ter aqueles que vão conduzir esse tempo de oração aqui. Automaticamente eu, os demais líderes, nós vamos estar aqui, mais disponíveis dentro desses dias para estar orando. Amém? Amém? É isso. Então você não precisa ficar 1h30. Você pode ficar 15 minutos, 20 minutos. Às vezes está trabalhando. Vai sair do serviço 6 horas. Aí vai estudar 7. Aí consegue passar aqui 20, 30 minutos, né? Passa, dobra o joelho, ora, consagra. Por quê? Porque é nesse fazer, nesse sacrifício que a gente vai prestar diante de Deus, que Deus vai nos honrar. Amém? Vamos encerrar. Fique sobre seus pés. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, pela Tua palavra que é fiel e verdadeira, pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja. E eu tenho convicção que o Senhor está movendo as nossas vidas de dentro para fora. Esse é o tempo, Senhor. O tempo talvez como o Senhor disse para Malaquias. O tempo que creio eu, que assim como o Senhor disse para Malaquias, que nós veremos outra vez a diferença entre os que servem e os que não servem, entre os que são do Senhor e os que não são do Senhor. E no tempo do juízo de Deus sobre essa nação, sobre as nações do mundo, o Senhor também tem a oportunidade de manifestar a sua justiça a favor dos teus filhos. E nós agradecemos o Senhor por isso. Agradecemos o Senhor porque, por mais difícil que seja o momento que estamos passando, estamos sendo moldados pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nos leve para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Não abrace o seu irmão e não pegue na mão dele, né? Mas ore por ele. A oração é a única coisa que ninguém está impedido de receber. Amém? Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.